Já está no ar, já estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Hoje é com muito prazer, com muita honra que a gente recebe aqui para fazer um bate-papo o Padre José Aparecido, que foi muito solícito, né? Atendeu o nosso convite para conversar aqui, vai ser um bate-papo, fazer um bate-papo também com o povo de Água Branca. Padre José Aparecido, muito boa noite, muito obrigado por participar desse bate-papo com a gente. Boa noite, Michel. Para mim é um prazer. Boa noite aos amigos internautas. Muito bom poder participar desse momento com você. Muito bom. Maravilha. Aparecido, eu queria começar com o senhor pelo começo. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história do senhor, qual foi a sua trajetória até chegar em Água Branca. Eu nasci em Maravilha, uma cidade bem pertinho daqui. Sou sertanejo, sou alagoano, aqui do sertão. Nasci em 1973, no dia 31 de agosto. Então, cresci ali no sítio pertinho de Maravilha, na zona rural. Quando, lá para os meus 15 anos, nós nos mudamos para Santana do Ipanema, e lá eu tive um contato mais direto com os padres. Eu, logo cedo, já dizia para meus pais que eu gostaria de ser padre. Aquilo era uma coisa que me fascinava bastante. E quando fui morar em Santana, eu tive um contato mais direto com o pároco da paróquia de São Cristóvão, lá em Santana do Ipanema. Bom, passei toda a minha adolescência por lá, sendo instruído, ajudando ali na igreja como coroinha. E aos 19 anos, ao segundo grau, eu fui para o seminário, fui mandado para o seminário. Lá fiquei 7 anos, cursei 2 cursos, filosofia e teologia. E fui ordenado padre no dia 6 de janeiro do ano 2000. Assim que fui ordenado, Dom Fernando Iório, que era o atual bispo, que era o bispo na época de Palmeira dos Índios, pediu que ficasse um tempo no seminário lá em Palmeira dos Índios, à frente da formação. Ele estava reabrindo o seminário e pediu que nós ficássemos por um tempinho lá. Passado um ano e pouco, ele me pediu para assumir a paróquia de Quebrangulo. Não sei se você sabe, terra de Graciliano Ramos, fica ali ao lado do Palmeira dos Índios. Já fui lá. Muito bem. E fiquei lá durante 5 anos. Depois, o outro bispo, Dom Ducênio, chega e me pede que eu venha aqui para o sertão. Né? Me pede para vir para Delmiro Gouveia. E aqui fiquei 9 anos e 7 meses. Até que no dia 2 de julho de 2016, eu fui enviado para cá, para Água Branca, e estou aqui há 4 anos, né, no meio desse povo bom. Então, em síntese, essa é um pouco assim a minha trajetória, né? Sim. Até chegar aqui, foi mais ou menos isso. Certo. As mensagens que chegam para mim em relação ao senhor é sempre muito positiva, né? E eu fico muito feliz porque, inclusive, no período que o senhor chegou em Água Branca, até a nossa igreja estava um pouco enfraquecida, né? Pelo período que o seu antecessor passou aí. Mas, assim que o senhor chegou, os ânimos mudaram, né? E as informações eram o seguinte: olha, esse padre ele é muito querido, ele atende todo mundo com muita atenção, com muito carinho, abraçou a todos. Então, essas são as mensagens que eu recebia. E com o passar do tempo, né, a maneira como o senhor lidera a igreja e os católicos de Água Branca, então isso só foi crescendo, né? Então, inclusive, tem muita gente que pergunta, né? Às vezes que eu gosto um pouco de política e tal, e pergunta, como é que faz? Porque aqui ninguém acredita em ninguém e tal. Eu digo, tem que fazer que nem o Padre Desaparecido. Quando aparece um líder sério, né, que transmite confiança para a população, o povo segue. Inclusive, as pessoas falavam muito das obras do senhor, né?
dos prédios, da igreja, né, dos monumentos, a exemplo do educandário. E aí todo mundo participava com gosto, com vontade, o senhor prestou conta de tudo. Então, é o exemplo de um líder, né? Eu tenho o senhor aí como exemplo de um líder. Eu agradeço de todo o coração. Eu acho, Michel, que quando nós assumimos um cargo público, ou no meu caso, uma paróquia, eu acho que isso incide diretamente na vida de um povo. Eu não tenho o direito de machucar isso, né? Eu não tenho o direito de fazer isso de qualquer jeito. No caso aqui em Água Branca, quando o meu bispo disse que precisaria de mim aqui, ele disse, olha, você vai, mas com uma missão bem específica. Primeiro, você trate de reerguer o educandário. Esse foi um pedido dele. Aquilo é muito caro ao povo, o bispo falou, né? Então, por favor, veja como é que pode ser feito. Um outro pedido que ele fez foi, veja essa questão patrimonial. O patrimônio da paróquia precisa ser revisto, porque o patrimônio existe para dar sustento à paróquia e assistir também os pobres. Para você ter uma ideia, nós temos aqui um trabalho, Michel, através da Pastoral da Criança, um trabalho de acompanhamento de 300 crianças carentes. As lideranças vão às comunidades por amor, gratuitamente. Então, entendemos que o patrimônio que a paróquia possui é para ser investido nisso também, né? Na assistência aos mais pobres. Uma outra coisa que o bispo pediu foi que abrisse as portas da igreja para o povo, né? Ele achava que o pessoal estava se distanciando, então que restaurasse um pouco a festa, trouxesse o povo de volta. Bom, quando ele me deu essa missão, eu tremi nas bases, porque esse não era o meu projeto. Depois de Delmiro Gouveia, eu queria sair um pouco para estudar, eu queria fazer um curso de parapsicologia, eu sonho ainda em fazer um curso de antropologia, e ele sabia disso. Né? Eu queria ir para, né, para outros centros, porque eu queria estudar mais um pouquinho. Mas ele disse, não, olha, eu estou precisando de você lá. Então você vai adiar um pouquinho mais esse sonho, estamos precisando de você lá. De forma que, a partir daí, aí eu me propus a estudar a situação aqui de Água Branca, conhecer, né, a geografia, o clima, a demografia, a religiosidade, né, os jovens, quantos jovens, a população, se a paróquia era mais rural ou mais urbana, o IDH, o IDEB, eu quis saber de tudo isso, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção, é que o povo de Água Branca é um povo extremamente religioso. Tem uma alma religiosa. Então, eu vi que eu estava aqui no campo fértil, né? Sim. Só precisava mesmo da gente, o que precisava mesmo era a gente tomar iniciativa para ir ao encontro do povo de Deus, né? Para escutá-los mais um pouquinho e para tentar refazer essa história religiosa. O que tivesse bom, o que tiver bom, vamos incentivar mais. E o que não tiver bom, vamos aos pouquinhos corrigindo. E ao chegar aqui, eu me senti muito abraçado, muito acolhido. E eu peço a Deus que faça de Água Branca sempre assim minha família. E peço a Deus que me dê força para não decepcionar esse povo bom. O povo de Água Branca é um povo muito bom. Eu queria, inclusive, perguntar isso para o senhor, né? Porque foi praticamente um fenômeno, né? O senhor chegou e em pouco tempo as pessoas abraçaram o senhor e as pessoas hoje têm muita confiança no senhor, né? Então, isso também é uma responsabilidade muito grande, né? Como é que o senhor lida aí, sendo o depositário de tanta confiança, né? Michel, eu não sei. Uma coisa, os meus padres formadores me ensinaram. Primeiro, ao chegar numa cidade,
você procure entender, né, a cidade, procure entender o povo, o seu modus vivendi. Procura saber como é que o povo vive, qual é a situação do povo, quais são os seus sofrimentos, quais são suas esperanças, quais são suas riquezas, né? Isso. E uma das coisas, como eu disse agora há pouco, que eu encontrei aqui de riqueza é justamente essa questão religiosa e o respeito a isso. Por exemplo, eu vim de uma paróquia que era pastoralista. Os leigos assumiam os trabalhos para valer. Mas aqui não, a paróquia tem uma dimensão mais devocional. E isso é uma riqueza. Sim. Então, o pessoal aqui é fazer novena, procissões, missa. Em quase todos os lugares aqui tem uma igrejinha, o que mostra que o sentimento religioso aqui é muito aguçado, né? E aí, vendo isso, você tem que travar uma relação primeiro de respeito e de carinho, que aquilo ali é a alma do povo, né? É a alma do povo. O povo vive também daquilo. O povo não vive somente de pão. Aqui em Água Branca, eu vivo também de religião, né? Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, um professor na sala de aula desmerecendo a religiosidade. Não é por aí. A religiosidade é um lastro que sustenta também a vida do povo, né? Como qualquer Principalmente, corpo, a religião também pode ter seu aspecto, né? Como qualquer corpo adoece, a religião também pode ter seu aspecto, né, doente, né? Mas, no geral, né, isso faz muito bem ao povo. Então, assim, eu tive o cuidado, e ainda tenho, de respeitar isso, as noveninhas, né? As celebrações das santas missas, a recitação do texto de Nossa Senhora. Não, isso são riquezas que o povo tem. Pronto. Então, eu acho que com isso cria-se uma relação de afetividade, né? Como é que eu entro na sua casa desmerecendo tudo que tem dentro da sua casa? Não posso. Né? Deve ter alguma coisinha ou outra que precise de ajuste, como na minha também tem, mas no geral tem muita coisa bonita, né? Ave Maria. Então, É, não é bem. verdade? E Então não como, dá para merecer isso. e como o senhor diz, né? Nossa cidade é muito religiosa, né? Muito, tal. Até também pela questão do sofrimento histórico que o povo tem. E a única coisa que sobrou como uma espécie de alívio, de esperança para o povo, foi a religião, né? E todos nós que nascemos em uma comunidade como essa, todos nós somos cristãos. Até aquele que tenta negar. Não tem como. Até do ponto de vista do inconsciente, está tudo ali. Não tem como. É impossível, né? Então, é preciso respeitar. E outra coisa que é o seguinte, é preciso que haja, principalmente nas religiões, porque é um tema muito sensível, é aquilo que dá sentido à vida das pessoas, que haja o respeito, né? Porque não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião, uma vez eu vi um teólogo dizendo, ele dizia que é o seguinte, a melhor religião é aquela que vai melhor, mais compassivo, mais compreensivo, mais amável, mais respeitador. Essa é a melhor religião. Concordo plenamente. E outra, todos que nascerem em Água Branca levam consigo as marcas da religiosidade. Não tem para onde correr. Você está hoje em Santa Catarina. Santa Catarina. Catarina, mas você também foi marcado com um pouco dessa religiosidade, né? Muito, muito. Então, todo mundo. Esse é um lastro. Michel, eu posso até estar enganado, mas Água Branca foi construída sobre dois lastros. O lastro da política, representado pelo baronato, né? E o lastro da fé. A cidade foi construída em torno dessa igreja até hoje. É a igreja que determina um pouco o ritmo da cidade. Tire essa igreja daqui para ver o que é que sobra dessa cidade. Nada. Não sobra. Acabe com a religiosidade de Água Branca para ver o que é que vai sobrar. Não sobra. Então, é isso que dá sustentabilidade a esse povo. Por isso que essas duas dimensões têm que serem bem trabalhadas. O que há de distorção tem que serem corrigidas.
Se há alguma distorção na religião, vamos corrigi-la, não acabar com ela. Se há alguma distorção na política, tem que ser corrigida e não acabar com a política. Porque essas coisas fazem e devem fazer muito bem a essa população, porque isso esteve presente desde o início dela. Nós temos aqui a Igrejinha do Rosário, que inclusive estamos aí na luta para restaurá-la. Aqui essa igrejinha da entrada, acho que você lembra. Sim. Que nos demos conta que esse ano está completando 250 anos. Então, você repare. Isso está registrado no Instituto Histórico, lá em Maceió. Então, você repare, há 250 anos o Evangelho chegou aqui. A fé chegou aqui. Então, nós vamos restaurar a igrejinha. Nós temos aí uma parceria com a UFAL, que está aí viabilizando um arquiteto, né, que trabalha com esses prédios antigos, para que a gente recupere nossa igrejinha e celebre esse feito. Então, essa história não pode ser ignorada. Há 250 anos, a fé chegou aqui e foi, né, moldando, plasmando a vida desse povo. Como também, né, desde sempre, a política, né, esteve presente aqui e foi moldando a vida desse povo. Então, essas duas coisas têm que serem bem trabalhadas, e vou repetir, o que houver de distorção tem que ser corrigidas, mas não eliminadas. O José Saramago, o escritor português, né? Certa vez alguém perguntou para ele que ele era seguidor de uma determinada corrente política, né? Aí perguntou para ele, rapaz, por que você não deixa esse negócio aí? Ele disse, pelo mesmo motivo, porque a pessoa alegava que essa corrente política dele havia cometido alguns equívocos, alguns erros, né? E ele dizia, olha, pelo mesmo motivo que as pessoas não deixam de seguir a Igreja Católica. Não é porque a Igreja Católica cometeu alguns erros, né, que as pessoas vão deixar de ser cristãs. A ideia é fantástica, né? Então, acho que é por aí. Eu disse agora há pouco, todo corpo saudável pode ficar doente. Né? Um membro daquele corpo, você pode estar saudável hoje, mas amanhã um membro pode adoecer. Isso também acontece com as instituições. Isso. E o que fazer? Eliminá-las? Não. Se há coisas boas nela, tem que extirpar o mal e ficar com o que é bom. Agora, se essas instituições, no geral, né, produzem somente o mal, então acaba. Isso. Né? Isso. Mas o que não é da natureza dessas duas instituições, religião e política. Né? A política nasceu como uma arte de promover o bem comum. Então, a sua essência é boa. A política não como a arte de praticar o crime. Fosse, tinha que acabar. Né? Mas como a arte de praticar o bem comum. A fé existe como uma forma de religar esse homem a Deus e de fazer com que essa comunhão exista entre nós. Não vamos negar que no homem existe a dimensão transcendental. Desde que o ser humano existe, ele busca uma forma de religiosidade. Até mesmo nesses últimos tempos, onde temos uma ciência desenvolvida, na técnica desenvolvida, né? Todo mundo responde quase tudo, mas existe uma grande sede de Deus, né? Existe uma volta, existe aí um querer voltar, assim, para a religiosidade, para se cultivar uma religiosidade. Então não dá para negar isso no ser humano. É como se você fosse negar a dimensão psicológica do ser humano. O ser humano também é isso, né? É psique. Sim. Ele não é só razão, ele é também psique, ele é sentimento. Então, se você for dizer, não, vamos eliminar aí os sentimentos do ser humano, porque não faz sentido. Faz, sim. Porque o ser humano é isso também. Isso constitui o ser humano. E o ser humano traz para mim, essa dimensão transcendental que não pode ser negada de jeito nenhum. Eu sei uma coisa para dizer, Aparecida, em Água Branca, todo mundo foi batizado na Igreja Católica. Hoje pode ser negado em outro caminho, mas isso é fato. Né? Então, não tem como fugir disso. Né? É verdade.
Padre Zé Aparecido, eu queria que o senhor me contasse como é que está a nossa igreja aí hoje. Michel, nós passamos 6 meses com a igreja fechada, né? Celebrando somente internamente e o povo acompanhando pela PASCOM, pela internet. Nós demos o nome aqui de PASCOM, Pastoral das Comunicações. Por determinação do nosso bispo e das autoridades sanitárias, nós não recebemos durante esse tempo todo, se eu não me engano, de março até então, até agora, o público na igreja, somente as equipes que iam ajudar mesmo. Mas semana passada, o Estado avançou aqui nessa questão assim, de abertura. A capital foi para o nível azul e o sertão para o amarelo. Né? Então, já houve para o governador uma certa flexibilização. Então, o nosso bispo publicou um decreto pedindo que reabríssemos as igrejas, mas recebendo somente 50% dos fiéis. Quer dizer, se numa celebração, se a igreja comporta, digamos, 300 pessoas, digamos, então nós só podemos receber 150, justamente para evitar aglomeração, né? Para isso foi feito um protocolo pela diocese, né? Não pode entrar na igreja sem higienizar as mãos, tem que entrar com a máscara, tem que limpar os calçados ali na porta da igreja, lá dentro manter o distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, né? Enfim, nós adaptamos a igreja para esse momento novo. Então, desde a semana passada, nós reabrimos nossa igreja matriz, já estamos recebendo, né, já um público reduzido, mas já estamos recebendo. Para isso, nós estamos aumentando os horários das missas. Tá? Temos missa às segundas-feiras, 8h30 da manhã, às quintas-feiras, 19 horas, aos sábados, 19 horas, aos domingos, 8 horas e 10 horas. Então, a gente procura dividir direitinho para que todos tenham acesso, né? E não haja esse perigo de contágio, né? Sim. Além disso, estamos começando a voltar para os interiores, para as comunidades do interior. As celebrações estão sendo fora da igreja, da capela, todo mundo meio espalhadinho, né, com máscara, esses cuidados todos. Então, aos pouquinhos estamos retornando, estamos voltando às nossas atividades. Maravilha. Padre Zé Aparecido, ó, o senhor até me deu uma dica aí que o senhor, uma hora, vai ser antropólogo, né? Então, eu queria saber o seguinte, como é que o senhor vê Água Branca do ponto de vista sociológico? Olha, eu acho que a Água Branca tem um grande potencial. Esse potencial não está sendo devidamente explorado. Nós temos um povo, Água Branca é cheia de riquezas. Nós temos aqui uma diversificação cultural linda. Temos índios, temos quilombola, né? Temos as festas religiosas. Isso sem falar que nós temos um clima lindo, né? Julho e agosto, Água Branca que se transforma. Temos uma culinária gostosa. Temos um centro histórico lindo. Temos aqui no sertão a igreja mais linda. Aqui no sertão de Alagoas, Água Branca tem a igreja mais linda, mais conservada. Conserva-se ainda muitos traços originais, né? Uhum. Então, eu acho que Água Branca tem um potencial tremendo para se desenvolver. Está faltando um pouco de atenção, está faltando alguém que cave um pouco isso, né? Alguém que chegue com ideias novas, com vontade nova, alguém que reúna a cidade em torno desse objetivo. Nós estamos aqui na rota do turismo. Nós temos o que mostrar. Mas quando o turista chega aqui, ele vê muita coisa bela, mas sem nenhum, digamos assim, nenhum suporte, né? Não tem quem o receba,
não tem que ele explique nada, não tem um ambiente assim mais acolhedor, né? Então falta esse, digamos assim, essa iniciativa para se explorar melhor essas belezas e esse potencial que a Água Branca tem, né? Repara, Michel, um dos lugares mais visitados em Alagoas é Piranhas, né? Isso. Os cânions ali são mais visitados. Nós temos aqui em Delmiro Gouveia um hotel 4 estrelas. Claro que os turistas vão querer se hospedar aqui num hotel mais confortável e tudo mais. Lá em Piranhas também já tem, né? Toda uma estrutura muito bacana. Mas se hospedando aqui, repare, o turista passaria o dia lá em Piranhas, voltando para o hotel à noite, ele não quer voltar para Piranhas, porque é longe. Sim. Então, qual seria a outra rota? Água Branca. Mas só que a Água Branca ainda não está preparada para isso. Isso é uma pena. Uma pena. Então, nós estamos perdendo muito com isso, eu penso. Eu não sei até onde isso é muito complexo, mas eu acho que se houvesse mais empenho, eu penso que nós conseguiríamos muita coisa. E outras comunidades conseguiram, né? Piranhas conseguiu. Por que nós também não conseguimos? Ah, não. E também não é coisa do outro mundo. Cabeça boa aí para pensar, com vontade de fazer, tem. Só está precisando organizar. E, inclusive, já queria aproveitar esse gancho do senhor, que é o seguinte: teve um grupo de artistas aí que já começaram a se manifestar pela preservação do casario histórico, né? E com uma bandeira muito específica da desapropriação da Casa do Barão, que a casa está correndo risco, inclusive, de cair, né? E tem também a Casa do Coronel Luiz, né? Onde ficou hospedado o Delmiro Gouveia, quando o Coronel Luiz recebeu ele e protegeu ele. Então, e também a questão turística, tudo isso aí que o senhor está falando. Afinal de contas, Água Branca ainda é uma cidade de retirante, né? A juventude é expulsa da cidade, é obrigada a ter que viver em outros lugares. E aí eu sempre faço o alerta o seguinte, porque eu saí daí, e aí eu não posso, né, ser hipócrita, que eu fui numa situação mais confortável. Mas tive que ralar, tive que lidar com saudade, com falta de dinheiro, com um monte de coisa, até conquistar o meu objetivo, que era estudar e me formar. Inclusive, essa semana eu estava vendo na internet um rapaz daí, não sei onde ele é, da Serra, alguma coisa assim, ele fazendo um videozinho no telefone, dizendo que, olha, hoje é terça-feira, eu estou aqui em São Paulo e eu não tenho sequer um amigo para eu conversar, para eu poder tomar uma cervejinha. É muito triste isso. Então, eu acho que se houvesse aí um esforço maior, eu acho que o próximo pleito deveria buscar debater mais sobre isso aí. É como você disse, nós temos aqui cabeças pensantes, nós temos pessoas aqui cheias de ideias, né? E pessoas com vontade de fazer. Eu acho que precisaria se abrir mais um espaço e alguém pudesse chegar para lançar mais essa ideia e buscar realmente empreender essas coisas. Eu acho que a gente podia conseguir muita coisa, muita coisa. Numa reunião que teve lá no Hotel Aline, eu disse, olha, eu disponibilizo minha igreja para as visitas. A hora que os grupos quiserem vir para cá. Então, se um grupo quiser visitar Água Branca à noite, eu disponibilizo um funcionário para abrir a igreja, né? Alguém para explicar tudo aquilo. Tá ótimo, padre. Então, a ideia foi aceita, mas outros segmentos também não aderiram muito, né? Não quiseram ceder um pouco, não quiseram investir. Enfim, eu penso que esse negócio aí devia ser mais forçado um pouquinho. Eu acho que dava para a gente conseguir um bocado de coisa aí, se a gente conseguisse reunir aqui algumas cabeças pensantes para justamente implementar essas ideias. Eu creio que daria resultados. Isso, e outra questão que é o seguinte, né? Aí é um lugar onde não tem oportunidade, né? Principalmente para a juventude, né? Eu sempre digo o seguinte: a única porta que a Água Branca abriu para a juventude foi a porta do bar, né? Infelizmente, tristemente, é isso aí. As pessoas chegam no final de semana, não tem nenhum espaço de lazer, não tem nenhum espaço sadio para frequentar, né? O único espaço sadio que as pessoas frequentam aí, e que se diga de passagem, né, porque o senhor está aqui não, é a igreja.
É o único espaço civilizado. E os espaços ajudam a civilizar a população, né? Se o indivíduo está lá no boteco, como é que ele está? Ele está com a camiseta nas costas, falando alto, berrando e tal. Quando ele entra na igreja, qual é o comportamento dele? É verdade. Tem que fazer silêncio, sabe que, né? Tem que respeitar o próximo. É isso aí. Então, se não tem espaço civilizado, também não ajuda a civilizar a população. Então, nós não temos cinema, nós não temos um teatro, né? Nós não temos um lugarzinho para ver uma música, né? Saudável, nada, zero. Então, o que sobrou, principalmente para a juventude, foi a mesa do bar, o copo de álcool. E queria falar isso com o senhor, porque o alcoolismo em Água Branca é uma doença crônica, né? E isso vem de muitos anos, já há décadas. Perdi muita gente aí, nós já perdemos muita gente, as famílias, de jovens extremamente talentosos que definharam e chegaram a morrer mesmo por causa do alcoolismo, né? E tem outra coisa que eu acho que é gravíssima, que é o seguinte: o alcoolismo, ele é o sintoma de uma doença, ele não é a doença. Se o indivíduo está ali bebendo, ele está com alguma dor na alma dele, né? Coisa grave. Então, imagina, e eu passei por essas angústias aí, eu quando adolescente, 17 anos, você não tem um real no bolso, você quer pôr em festinha, não tem, você quer ir, não tem dinheiro, não tem nada, não tem nenhuma possibilidade. Só que ao mesmo tempo tem a violência simbólica. Aí o jovenzinho está ali na esquina, ele não tem 10 reais para curtir uma festinha, uma coisa, só que daqui a pouco passa um cara num carrão, cheio de dinheiro, esbanjando dinheiro, muitas vezes ninguém sabe de onde ele veio esse dinheiro, mas isso é uma violência simbólica. Ele olha para aquilo ali e diz: pô, eu não tenho chance de nada aqui, não tenho nada. E aí vai cada vez mais tentando se aliviar por meio do álcool. E o que é que a população fez? A população transformou isso num problema individual e moral. Então, o que é comum as pessoas dizerem aí? Olha, o fulano bebe porque ele não tem caráter. Bebe porque não tem vergonha na cara. Não, ele bebe porque está doente. Ô, Michel, e uma constatação que eu fiz ao chegar aqui, para você ter uma ideia. Eu vou dizer isso, eu acho que eu não firo os meus princípios éticos. Nos primeiros 6 meses, de julho até dezembro, para você ter uma ideia, eu atendi muitos jovens, ouvi muitos jovens, muitos. E dos que eu ouvi, em média de 40 ou 50, você pasme, 30 deles, 30 ou 35, disseram que já tinham pensado suicídio. Apresentavam alguns sintomas de ansiedade, apresentavam uma certa depressão. Então, isso que você está falando faz sentido, e eu vi isso em loco. Eu pude sentir isso. Deixa-me dar aqui outro exemplo. A partir daí, eu procurei ajudar com aquilo que está ao meu alcance. Então, nós oferecemos espiritualidade. Acho que a tarefa da igreja é essa. Enquanto o poder público tem a obrigação de favorecer, né, o bem comum, acho que a igreja tem esse papel também de favorecer aquilo que está ao seu alcance. Então, nós começamos a promover retiros de espiritualidade para os jovens. E o primeiro, nós esperávamos 150, foi mais de 500 jovens. Foi na chácara da doutora Quitéria. E o último que promovemos, do ano passado, não promovemos esse ano por conta da pandemia, mas o ano passado, em outubro, foram 800 jovens. E teve um momento que o pregador disse assim: quem já pensou em se matar, quem já pensou em se suicidar, por favor, levante-se e venha aqui, venha à frente. Dos 800 jovens, a metade do auditório se levantou e foi lá para frente. Isso não é preocupante? Muito preocupante. Isso foi dito às autoridades para que tomassem providências. E aqui, eu pego aí esse gancho seu. Não trata-se apenas de você favorecer um psicólogo ou um psiquiatra. Isso tem que ter, claro, não tenho dúvida disso. Mas a cidade tem que olhar isso com carinho
para favorecer aos jovens meios para que eles, pelo menos, se ocupem com alguma coisa, para que eles encham as veias de cultura, né? Sei lá, a prática de esporte, algum evento cultural, alguma coisa tem que ser favorecido, né? Se o jovem não enche as veias de utopia, de sonhos, dessas coisas boas, ele vai encher a vida de depressão, de ansiedade. Então, isso é um problema de saúde mesmo. Eu concordo plenamente com você. Nós temos aqui um cenário de jovens que estão doentes, ansiosos, sem perspectivas de futuro, né? Que afogam suas mágoas no álcool. É como você falou, existe aí essa violência, né? Existencial. Eu não tenho a oportunidade de ter um carro. Isso é verdade, Michel. Você tem toda a razão. Isso tem que ser pensado aqui em Água Branca. Tem que ser repensado. E por causa disso a gente vê acontecer um êxodo, né? Muita gente saindo para os trechos, muita gente indo embora daqui para ganhar vida lá fora, achando que lá, não sei, é melhor. Não sei, é muito triste isso. Muito triste. Concordo com você. Na verdade, é isso que o senhor diz, é o êxodo, né? É a fuga, né? O povo tem que correr, ou corre, ou enlouquece, ou pira, ou vai se matar, né? Porque é muito angustiante, eu digo isso, olha, de cadeira. Eu vivi isso aí. Eu, aos 16 anos, eu disse, olha, eu preciso estudar, né? E aí a juventude é a hora que o cara tá cheio de energia, e essa energia precisa ser canalizada. Um fator, essa energia ela vai sair, ela não fica presa dentro do indivíduo. Agora, ou a sociedade canaliza para esse menino, para esse garoto, essa garota gastar essa energia jogando futebol, jogando vôlei, praticando esporte, praticando música, teatro, tendo a possibilidade, né, e o direito de sonhar em fazer um curso, estudar e ter uma vida diferente, ou ele vai canalizar isso aí para o bar, para a briga, em casa, na escola, ele vai querer destruir. Estão destruindo ele. Ele vai querer destruir alguma coisa. Né? Ele vai querer se vingar. Eu penso que os próximos gestores deveriam ter isso como uma prioridade nessas políticas, viu, Michel? Nós temos muitos jovens aqui em Água Branca, muitos, né, que estão nessa situação aí. Eu acho que o município, as autoridades competentes deveriam, né, viabilizar meios para isso. E olha que não se gasta muito com essas coisas, de jeito nenhum. Eu acho que um projeto simples, que enchesse, né, essas pessoas de cultura, né, que favorecesse esses meios, esses bens, eu diria assim, necessários, né? A música, o esporte, o lazer. Eu acho que essas coisas, Michel, fariam a diferença. Nós temos aqui uma universidade, incentivar esses meninos a frequentarem essa academia, né? Para serem formados, para sonharem com um futuro mais próspero. Quem tem entrado lá tem saído de lá com mais esperança, né? Com suporte, com um diploma na mão. Então, se você tem um diploma, você tem aí uma possibilidade de você ter o seu trabalho, ter seu emprego, ter seu dinheiro, né? E ter aquilo que você almeja. Eu acho que isso tem que ser provocado, né? E eu penso que essas gerações mais novas aí, né, essas pessoas que despontam como cabeças pensantes, deveriam provocar isso. Isso é uma luta, porque nem todo mundo quer se envolver com isso, né? Mas é uma causa que tem que ser abraçada. Tem que ser abraçada. E olha, você sai daqui, você sabe quantos talentos aqui, viu? Muito. Quantas pessoas fazendo coisas lindas demais. Lindíssimas. E que não estão sendo percebidos. É uma pena isso, né? E quando são, não tem, não lhes dá, não é lhes dado o devido valor, né? Você entra assim nas redes sociais de alguns, você vê, rapaz, coisas lindas, pessoas que têm, né, que tem esse talento aí para arte, para música, né? Pessoas que se destacam nessa questão esportiva, rapaz, assim, muitos talentos, muitas coisas boas.
mas que eles não têm possibilidade de se desenvolver nisso, porque não se viabiliza uma política para isso. É uma pena. Eu acho que é o seguinte: o pior crime, volto a dizer, eu vivi isso aí. O pior crime que cometeram contra o povo de Água Branca foi arrancar a esperança do povo. Porque o povo sem esperança, você não vai para frente. Eu tive como exemplo, por exemplo, na minha época de estudante, e aí todo estudante é assim. Eu não sei se o senhor passou por isso. Então a vida é difícil, não tem dinheiro, né, e tal, mas você vai-se embora, comendo miojo, salsicha e vai indo. Isso aí. Só quando você acorda de manhã, o que é que acontece? Você pensa, ó, tô indo estudar, tô indo para a faculdade. Só que acontece, daqui a 2, 3, 4 anos, minha vida vai melhorar. Então isso é o que te motiva, que vai levando para frente. E no dia a dia, a realidade é braba, braba, você tem que se virar. Mas o que te motiva é que tu sabe que daqui a 4, 5 anos, sua vida vai mudar. Ou seja, você tem esperança. Agora, se você não tem esperança, você não tem nem por que acordar, levantar. Né? Dou outro exemplo. O senhor falou a questão do esporte. Tem um rapaz aí chamado, o Fábio, mas chama ele Mosquito Muzenza, que é da capoeira, que foi um grupo capoeira que criaram aí nos anos 2000. Aí tinha um monte de criança aí que vivia na rua, batendo perna para lá e para cá e tal. Entraram no grupo de capoeira, mas não durou 3 meses. Já mudaram o comportamento completamente. Na escola, em casa, já não andava na rua de bobeira e tal. E o grupo começou a se desenvolver. Aí não sei o que aconteceu no meio do caminho, que destruiu o grupo e tal. E o Mosquito é o remanescente. Aí o que acontece? Um menino que faz isso como sua causa de vida, certo? Por que um cara desse não está dando aula para as crianças na escola? Exatamente. Né? Exatamente. É um desperdício de talento, né? Acho que a gente joga fora essas coisas quando deveriam ser muito bem aproveitados por aqui, rapaz. Exatamente. Você tem toda a razão. Muito. Mas é Exatamente. parecido, quero perguntar outra coisa para o senhor, é o seguinte. Infelizmente, a nossa população não confia nas instituições que aí existem, né? Até porque elas não cumprem o seu papel. E a única instituição que a população acredita, e agora mais, graças à sua liderança, é na igreja, né? Então, do exemplo, a Câmara de Vereadores passou a pandemia, a população completamente apavorada, né? O mundo desabando, e eles sequer emitiram uma nota, né? Dizendo, olha, estamos aqui trabalhando com vocês e tal, mas nem sequer isso. Até no grupo do WhatsApp que eles tinham lá, uma vereadora foi sugerir que a população, isso no início, que a população devia utilizar máscara. Aí o outro vai lá e faz piada com ela, que máscara, ninguém precisa de máscara e tal. Aí temos o executivo, que não corresponde aí não trabalha a contento. E temos outra coisa grave, que é o judiciário e o Ministério Público, certo? Eles vivem lá encastelados nos seus gabinetes, não têm conhecimento da realidade da população, de modo que eles não atuam de maneira decisiva. Para ter um exemplo, tem um amigo meu que passou no ano passado para concurso de promotor no Rio Grande do Sul, fizemos uma faculdade junto. E eu, conversando com ele, eu digo, e aí, como é que é? Disse, cara, eu acordo 7 horas da manhã, só saio do meu trabalho 9 horas da noite. E o que é que tu faz? Olha, eu converso com a associação de moradores, eu vou na rádio, oriento a população, agora teve a eleição do Conselho Tutelar, eu estava cuidando de 3 cidades, tinha lá fiscalizar e tal. Então o cara não para. E a população se sente segura quando a autoridade dessa vem, diz, se tiver um problema, me procure, eu estou lá à disposição, meu nome é fulano e tal. Não existe isso. E a única instituição que aí cumpre o seu papel, e agora, no caso do senhor, faz isso com maestria, eu queria saber do senhor o seguinte, o que é que o senhor pode fazer mais para ajudar o nosso povo? Mais do que já está fazendo. Ô Michel, nós vivemos num cenário de consciências anestesiadas. Parece que todas as utopias encerraram-se. Parece que o pessoal não aprende mais a sonhar, né? Não sonha mais. E porque não sonha, e porque não está cheio de utopia, não luta, né? Não busca, né? E se contenta com pouco, e se contenta com nada às vezes. E isso é muito triste, isso é muito triste. Claro que a igreja tem que fazer o seu papel. Creio que hoje a igreja, aqui em Água Branca, pelo menos, é uma das instituições que consegue reunir o maior auditório semanal, né? E olha que eu não mando o carro para ninguém, só preciso tocar o sino e o povo chega. Então, eu acho que nós temos aí, digamos, nós temos aí o dever moral até de provocar um pouco essas consciências, né?
de provocar um pouco a população para que pense mais, para que reaja mais. Enquanto houver consciências anestesiadas, enquanto houver pessoas passivas, enquanto houver pessoas que não reajam, né, não vai haver mudança. Não vai haver mudança de comportamento, infelizmente. Então, assim, eu acho que a igreja tem esse papel. E é claro que isso não vai mudar de uma hora para outra, mas nós temos que fazer o nosso papel. Por exemplo, a nossa diocese agora está lançando uma cartilha sobre esse tempo político, né? Em quem votar e por que votar. Está riquíssimo isso aqui. Nós vamos fazer algumas lives sobre isso aqui, vamos, é claro, reunir os grupos, vamos, né, divulgar isso aqui nas comunidades para que estude, para que debate, e a gente vai tentando, né, criar essa consciência nova, né? O que eu não quero é perder nunca esse sonho, essa utopia de que alguma coisa pode ser mudada. Agora, que a igreja, como uma instituição que aqui em Água Branca ainda tem muita credibilidade, tem esse dever moral de ajudar o povo a pensar a sua cidade, a pensar a si próprio, não é? E isso, aos pouquinhos, a gente quer fazer e queira Deus que a gente suscite lideranças para isso, né? Pessoas que pensem, pessoas que chamem para o debate, não para o embate, que o embate gera discórdia, mas o debate gera ideias novas, né? Claro. O embate sugere discórdia. E o embate, né? E o debate me possibilita que eu discorde, mas daí surge uma ideia nova, né? Isso. Surge, né? Então, dialeto. Exatamente. Então, eu acho que nós temos que ir trabalhando aos pouquinhos isso aí para que alguma coisa nova surja. Tem que ser, tem que acontecer. Isso. E até puxar a orelha mesmo da juventude aí, que eles estão muito acomodados. Em alguma parte eles têm razão, porque, né, muita gente já passou, já prometeu, já esteve de esperança, depois não aconteceu nada. Mas outra coisa que eu sempre falo, e faço questão de dizer isso, não sonhe, não perca um dia da sua vida sonhando em ir para São Paulo. Não perca. Lá é uma vida miserável. Miserável. Olha, se sua vida é difícil em Água Branca, imagine em São Paulo, né? Quais são os lugares que vai morar nas periferias, muito distante, rodeado de violência, fazendo os piores serviços que eles, que são os paulistas, não vão fazer, né? Morrendo de saudade. Chega a festa Nossa Senhora da Conceição, aquela lembrança tal, não pode vir, porque muitas vezes não tem dinheiro. Só o que acontece, os que vêm, aí até uma questão de se defender, vai dizer que a vida lá é maravilhosa, que é tudo bem, que é tudo... Não é uma tragédia. E digo isso justamente para falar o seguinte, só tem saída vivendo em Água Branca. Agora, essa saída, ela tem que ser construída. Tem que ser construída. Eu também acho. Olha, essa turma nova que chega, cheia de vontade, tem que ir ocupando esses espaços, né? Nesse pleito eleitoral, poucas figuras novas estão presentes, poucas, né? Poucos jovens estão aderindo. Não existe assim um movimento, né? Digamos assim, que leve a juventude a querer algo novo. Não existe. E é como você disse, o São Paulo, esses grandes centros, se já não está fácil para quem tem um diploma, imagine para quem não tem, né? Então, eu acho que a saída está nisso, em você encher-se de esperança, né? Em você construir um lastro, né? E você levar a sério a universidade, vai para a universidade, faz um curso lá com determinação. Enquanto isso, vamos tentar mobilizar aqui alguma coisa, vamos encher nossas vidas aí de arte, né? De esporte, de religião. Sim, eu acredito, né? Que a religião pode também ajudar bastante as pessoas nessa busca. Vamos nos encher disso, tá? É como você disse, daqui a um pouco, né? Esses meninos vão entender que eles podem ir vencendo por aqui,
Eu sei de histórias desse jeito, né? Pessoas que sofreram tanto, mas também investiram nos seus sonhos, estudaram muito, né? Correram atrás de muita coisa e dava certo, depois não dava certo, e tentaram concurso e não conseguiram, e tentaram mais uma vez e não conseguiram, até que conseguiram. Então, essas pessoas novas, elas trazem consigo um potencial muito grande, e elas têm que ir ocupando esses espaços, Michel. Um espaço que leve a uma renovação. A solução não está em sair para os grandes centros. Acho que a solução está por aqui mesmo. Agora, tem que estudar, né? E tem que criar coragem para enfrentar dificuldades que um dia, né, a vitória virá. Eu acredito nisso. Isso que o senhor falou. O caminho passa pela educação, né? Principalmente para nós que nascemos de família humilde, né? Não temos herança para receber, eu sempre digo isso, né? Vamos ser nós que vamos ter que conquistar uma vida razoavelmente confortável, né? Porque todo mundo sonha com isso, né? Quer ter acesso a um cinema, uma coisa, um dia poder viajar, conhecer um lugar diferente. Isso, né? Não tem ninguém que vai dar para nós. Só que um caminho, né? Que nós podemos trilhar, que pode desaguar nisso, é por meio da educação. Né? E nós temos uma academia plantada no coração do sertão. Né? Essa academia não é para os de fora, deveria ser para os de dentro. Né? Então, agora, para isso, os jovens têm que se encher de força e coragem e buscar o seu lugar lá na academia. Você tem que ter o seu diploma. Não, né? Ou você se qualifica ou não dá certo. Ou você se qualifica ou você vai sonhar com São Paulo. Não é? Para a cidade de São Paulo. Quando chegar lá, vai ser aquela tragédia. Vai ser a tragédia. Exatamente. Então, não dá. Tem que se qualificar. Os tempos exigem isso. Não tem para onde correr. Não dá mais para a gente ficar nessa. Eu vou tentando, vou dando um jeitinho. Não. Enquanto a gente vai dando um jeitinho, as coisas por aqui vão regredindo, as coisas por aqui não vão tomando o rumo certo. Eu acredito em pessoas que sonham, que lutam, né, que conquistam para fazer diferente. Senão vai continuar mesmo. Isso, até só para terminar isso aí, é porque eu insisto muito nisso, que eu passei a vida toda ouvindo essa lorota, de que, tem que ir para São Paulo, que lá é legal e tal. Aí quando eu conheci o mundo, eu disse, mentira para mim a vida inteira. Né? Então, já que eu vi como é que é, eu tenho que alertar a juventude, fazer esse esforço para dizer, olha, é tudo mentira. Até do ponto de vista estatístico, olha, se você quer ter uma vida mais ou menos confortável em São Paulo, morar num lugarzinho mais ou menos decente, um aluguel não sai menos de 2.000, 2.200, certo? Uma cesta básica para você se alimentar razoavelmente, você não vai gastar menos de 1.500. Já estamos falando quase em 4.000. Se você for no cinema, olha que loucura, uma pipoca no cinema está quase R$50. Para ir no cinema e ver um cinema custa R$100, certo? Isso um final de semana. Então, para você ter uma vida mais ou menos razoável, que você está sonhando que terá, você tem que ter uma renda no mínimo de R$6.000 por mês. Então, não te iluda que isso aí não vai acontecer. Então, é melhor ficar em Água Branca, dedicar seus dias, seus esforços para mudar essa realidade. E mesmo porque você está aí perto de todo mundo, seus parentes, seus amigos, seus pais, e o caminho é por aí. Mas, Aparecido, outra questão importantíssima. Nós, em Água Branca, não temos uma história oficial escrita, o que é vergonhoso. O que é que o senhor acha disso? Não, houve pessoas aqui que tentaram escrever, registrar alguns fatos, né? E eu até elogio o esforço deles, porque houve essa tentativa, sim. Mas eu acho que ainda não foi, essa história não foi suficientemente explorada, né? Explorada. Para você ter uma ideia, a paróquia possui um dos arquivos mais importantes aqui do Alto Sertão. O que tem de riqueza histórica aqui, o que nós temos de riqueza histórica, não está no gibi, né? E não vejo nenhum interesse da própria academia, né? Dos cursos de história, outros cursos, em explorar mais isso aqui para construir, não é, uma história baseado né, em dados científicos, né? Essas coisas todas. Então, e quando não se tem essa história, aí as coisas tendem a se acabarem.
eu elogio a iniciativa de alguns que até tentaram, né? Até tentaram. Por exemplo, o seu Valdo Patacha, né? Fez um esforço para registrar alguns fatos e eu elogio nisso, né? Eu acho que ele deu um pontapé inicial, né? Mas eu acho que essa turma aí mais nova, que frequentou universidades e tudo, eu acho que tem essa obrigação de desvendar essa história, de ver essa história melhor, de escrever essa história melhor, né? De enriquecer mais essa história, né? Eu elogio a atitude de seu Valdo, mas penso que esses que frequentam a academia deveriam ter mais essa iniciativa, né? De futucar mais os arquivos, né? De pesquisar mais os arquivos. E olha que eu tenho insistido, viu, Michel? Eu tenho conversado com alguns professores de história lá da UFAL e disse: eu disponibilizo aqui o arquivo, eu disponibilizo. Não vou deixar que esses livros saiam, mas eu disponibilizo o arquivo para essas pesquisas. Mas o meu apelo tem surtido muito pouco efeito, viu? Não tem havido assim uma. O pessoal não tem correspondido, infelizmente. Pois é, e é triste tendo todo um arquivo desse aí disponível, né? E o senhor se disponibiliza, né? As pessoas a terem acesso a isso e ninguém se movimenta, né? Porque é vergonhoso, né? Tem uma história riquíssima, né? Com fatos de relevância nacional, né? Como o primeiro assalto Lampião, o Por Isso, né? Inclusive tem filme da Rede Globo sobre o Por Isso. E nós não temos uma história escrita. Chega um turista aí e diz: aí, como é que é? Água branca. Pai, teve um Faustino Sandy, a água era branca, botou branca e tal, e não tem mais. Exatamente. Não tem mais nada. Ô, Michel, eu fiquei surpreso quando eu soube que um historiador do Rio de Janeiro, certa feita, se alojou aqui e ficou aqui uns 2 meses pesquisando. Gente de fora, né? De fora. Gente de fora, lá do Rio de Janeiro. E eu já estava aqui, acho que foi no meu primeiro ano aqui, acho que em 2017, tá? Chegou um pessoal aqui da Bahia, e alguém estava fazendo um doutorado e precisou, né, fazer uma pesquisa aqui nos arquivos, né? Então, repare, esse interesse está sendo despertado pelos de fora, e os de dentro não, tá? Então, assim, eu acho que professores, né, a própria universidade deveria explorar mais isso aqui. Eu entrei em contato recentemente com a professora Sheila, acredite, ela que é uma professora de história lá da UFAL. Uhum. Ela foi uma das poucas, talvez a única que despertou esse interesse. Inclusive, encontrei uns documentos aqui do Monsenhor Sebastião e pedi que ela juntasse uma turma para catalogar esses documentos, né? Para a gente escrever a história do educandário, que é uma história riquíssima. E ela se propôs a isso. Está fazendo. Mas repare, quantos anos, né, de academia, mas somente a professora Sheila foi, né, despertou para isso e eu a elogio disso aí. Não, e tem um departamento de história ali, né? Deve ter um batalhão de professores. Os professores são obrigados a produzir, né? Aí você tem uma história dessa riquíssima que está aí disponível para qualquer um, né? Qualquer um não, qualquer um qualificado para escrever. E nem isso eles, né? Porque quem faz uma história dessa, a sua carreira explode. Vai andar tudo que é canto, né? Falando da história de Água Branca, ó, do Curisco, que eu escrevi e tal. Né? É a primeira com critério científico. Pelo amor de Deus. É uma pena. Mas eu não vou cansar de me chamar, melhor, eu não vou me cansar de chamar, de convocar os professores e alunos para isso. Eu vou disponibilizar sempre esse arquivo para que a gente explore essa riqueza que tem aqui. Nós temos uma riqueza de informações tremendas aqui, viu? Quem folheia um pouco os livros de tombo antigos sabe a riqueza que está contida aqui nesses livros, Michel. E é uma pena que não seja sendo suficientemente explorado. É uma pena. E é que nem o senhor, né? As pessoas de fora vêm para escrever, né? Eu vi descobrir que Curisco era de Água Branca na Universidade Federal de Santa Catarina. Pois é. Você, quando morava aqui,
Ninguém te disse isso, né? Nada. Não diz nada. Não disse Graciliano Ramos, né, de Alagoas, que foi prefeito de Palmeiras dos Índios aí ao lado, o maior escritor do mundo, né? Que Nísio da Silveira, né, que revolucionou a psiquiatria no Brasil, é de Maceió. Essa aí que falam tanto, né? Como é que é o nome dela? Clarice Lispector. Ninguém sabe que ela morou em Maceió, né? Então, o Hermeto Pascoal, então, sabe de nada. Então, a gente tem que saber de tudo. Tinha que saber de tudo isso aí. Os poetas alagoanos, Jorge de Lima, né, Graciliano Ramos, são coisas. Olha, só para a gente rir um pouquinho. Houve um tempo, acho que na comemoração dos. Quanto? Era uma comemoração feita aí. Então, várias escolas do estado, né, aqui do interior do estado, vieram visitar Água Branca, queriam conhecer a igreja matriz. E uma delas foi a cidade de Campo Grande, estudantes de uma cidade aqui chamada. Não, Campo Alegre. Campo Alegre. Mas eles deram um show de história, né? Eles sabiam mais história do que os daqui. Então, sabiam que a igreja tinha sido construída, o nome do barão, e queriam explorar um pouco a arquitetura da igreja, né? Que foi construída assim, assado, enfim, essas coisas todas. E certa feita eu perguntei a alguns daqui, né, em que ano essa igreja tinha sido construída, não souberam responder, né? Qual era o nome do barão, não souberam dizer, só sabia dizer Barão de Água Branca. Então, assim, eu disse, olha, eu estou aqui há 4 anos, eu já sei um pouquinho mais do que vocês. Os estudantes de Água Branca, as escolas de Água Branca, não fiquem com raiva de mim. São os que menos visitam esses dados, né, esses pontos históricos e não exploram. Então, essa história tende a acabar. Então, tem que, né, essa história da Água Branca, né, utilizando todos os critérios científicos, tem que ser feita, né, baseado nisso tudo para ficar aí para a posteridade. Inclusive, é uma coisa, né? Eu sempre falo isso, né? Isso é uma coisa que eu identifiquei. No Brasil existe uma guerra cultural, né? Existe uma guerra política, mas também cultural, que é o quê? O povo do Sudeste, principalmente capitaneado por São Paulo, né? Eles querem passar uma visão de que o Brasil e o brasileiro deveria ser segundo os modos americano ou europeu, né? E quem vivencia uma cultura mais brasileira de fato é o povo do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e tal. Então existe essa disputa, essa briga de foice aí, né? Então eles tentam nos ridicularizar de todas as formas, né? Com piadinha, com gracinha e tal. Agora deu uma diminuída. Mas aí o que acontece? O sujeito sai daí de Água Branca, certo? Praticamente semi-analfabeto, chega lá em São Paulo. Uma vez eu fui para São Paulo em 95. Cheguei lá, fui jogar num condomíniozinho, era tudo filho nordestino, mas o guri tinha nascido lá. Ele dizia, joga bola, baiano. E eu sem entender aquilo ali, joga bola, baiano. Eu não entendia, né? Porque baiano, eu só entendia que o tom não era muito bom. Né? Depois eu fui descobrir. Então é assim que os nordestinos são tratados lá. E quando ele chega lá, ele não tem elementos para se defender, certo? Que é um pouco o que aconteceu comigo. O cara chega assim, você é da terra do Colo. Eu digo, não. Ele diz, como não? Eu digo, o Colo nasceu no Rio e a mãe dele é gaúcha. Assim, eu sou da terra de Graciliano Ramos, conhece? Aí o cara nem conhecia. Não, já conhecia. Aí o que é que acontece? Aí o cara vai lá para São Paulo, sofre essa carga brutal, né? Que já dizia o Paulo Freire, né? Sobre a invasão cultural. Quando sua cultura não é bem feita, bem cultivada, você passa a negar a sua e assumir a do outro. Aí quando chega lá, o cara quer falar o paulistês, não sei o quê, negar de onde veio e tal, justamente porque não tem esses elementos para se defender. Exatamente. Então, acho que isso aí precisa, sabe, dar uma despertada. Por isso que investir nessas gerações mais novas, né, na educação desse povo mais novo, é essencial. Eu tenho esperança, sabe, Michel, que alguma coisa nova aconteça. Né, eu tenho esperança que esses meninos mais novos que estão chegando cheguem cheios de ideias e assumam causas, né? E reescrevam essa história, né? E reflitam sobre isso tudo, enfrentem a questão das injustiças sociais, né? Eu achei muito bacana que um jovem lá da Serra do Cavalo, jovens católicos, depois de participar da campanha da fraternidade, fizeram um gesto concreto. Quiseram audiência com o governador para pedir água, Serra do Cavalo.
E eu achei aquela ideia excelente. Conversei com o meu bispo para ver se viabilizava essa audiência e ele conseguiu. Mas então você repare, o sonho desse jovem, né? E a força de vontade, Uhum, né? Eles querem escrever uma história nova na comunidade deles. uhum. Querem escrever, foram até o governador, já estavam cansados de promessas. Eles próprios queriam falar. E o governador os ouviu, claro, né? Prometeu, mas nós vimos que ele pôs alguns empecilhos. É claro que tem aí essa questão política e tudo, mas pelo menos existia uma consciência política, né? Da sua forma mais correta na comunidade, de querer escrever essa história nova. E eles mobilizaram a comunidade de tal forma que todo mundo aderiu a isso, né? Sim. Eles levaram uma carta para o seu governador, assinado por quase todos os moradores lá da Serra do Cavalo. Então foi um momento assim. Então eu tenho esperança que essas pessoas assumam isso, vão aos pouquinhos assumindo isso. E um dia escreva essa história nova. Eu acho que precisa. Assim. É isso que eu digo. Quando a causa é séria e aqueles que estão envolvidos na causa são sérios, a população acompanha. É porque eles estão acostumados a investir na ignorância do povo, não na inteligência. Então tem muito negro, isso aí é repleto na nossa história política. E quando chega perto desses momentos agora de eleição, a conversa dos caras é o seguinte: só eu vou para tal campo, eu vou ser candidato a isso e aquilo, mas precisa ter dinheiro. Ah, mas por que precisa ter dinheiro antes de você ter um plano de governo? O que é que tu está dizendo? Que tu quer o dinheiro para comprar voto. Então você está apostando não na inteligência do povo, mas na ignorância. E o povo é extremamente inteligente. Exatamente, exatamente, exatamente. E eu acho que é isso que a gente precisa também ensinar à comunidade, né? Refletir sobre isso, né? E a não aceitar esses demandos. O ano passado, ou foi numa dessas missas aí da emancipação política de Água Branca, eu disse na homilia, e não sei se fui bem interpretado, mas eu disse, olha, Água Branca tem duas vocações, né? Vocação para a fé, o povo aqui crê de verdade, mas também tem a vocação para a política. E o que é a política? É o exercício do bem comum, é a arte de bem administrar as coisas do povo. E eu disse, e precisaria ter nas escolas uma disciplina que ensinasse isso, né? Que ajudasse o povo a pensar como gente política. Política. Porque quando não tem essa consciência acerca da política como arte de se promover o bem para todos, aí vão surgir os politiqueiros, os politicoides, os politiquilhos, que não vão fazer política, né? É como você diz, antes de apresentar um plano de governo, vão se preocupar primeiro com dinheiro para comprar os votos. Isso não existe. Então, eu acho que a gente tem que investir mesmo nessa turma aí que está chegando e criar essa consciência nova. Eu acho que é bacana isso. Isso que o senhor fala é muito interessante, né? Aí eu tive excelentes professores quando estudei aí, né? Só que tem uma coisa que me chamou a atenção até hoje, né? E eu sempre fui meio inquieto e tal, e chegou uma hora que eu enveredei para esse negócio de gostar de política e tal. E aí a gente queria discutir política na sala de aula, aí não foi um, não, foi vários professores que diziam o seguinte, né? Não, aqui não é lugar de discutir política, não. Ué, é aí que é o lugar de discutir política. Agora, evidentemente, como é muito acirrado usando, mas você não vai ficar falando o nome de A, B ou C, partido X ou Y, Z. Agora, as pessoas precisam saber como funciona a Câmara de Vereadores, qual é o papel de um vereador, qual é a função do Executivo, qual é a função do Legislativo, para que serve um promotor, né? Isso é política, porque eu falei esse dia, o padre Zé Aparecido, a democracia é extremamente complexa. Além de ser complexa, ela é tensa, e ela tem que ser tensa. Mas ela é complexa. Por quê? Porque as pessoas acham que democracia é poder falar o que quer. Não, isso é só 0, nada do que é democracia. Democracia é saber o que é um mandato de segurança, como o direito de ser for violado, uma ação popular, quando o dinheiro do povo está sendo mal empregado. Isso é democracia. Tem vários instrumentos aí à disposição na Constituição Federal desde 1988. E o povo não conhece até hoje. Exatamente, exatamente.
Ô, Michel, é do seu tempo, você tinha na escola aquela disciplina, Educação Moral e Cívica, Não, não tive. Não tive. ou OSPB, Organização Social Política Brasileira. Isso. Nós ainda pegamos aí esse tempo que nos ensinava um pouco essas coisas, né? E de uma certa forma ajudava as pessoas a se encherem, né, desse sentimento de política, né? Eu sou de uma época que no intervalo lá na escola alguém pegava um violão e ficava cantando coisas assim, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. E essas coisas que instigavam em nós sonhos, entendeu? Era uma Isso. juventude que tinha introjetado nas veias a utopia, Isso. né? Então, quando foram castrando isso, quando não se ensinou mais essas coisas nas escolas, principalmente, então encerrou-se toda a utopia. E quando nós não vivemos disso, aí nós vamos nos encher do álcool, da droga, que a gente não consegue viver vazio, né? A Não, gente, a gente tem tem que que ter se alguma coisa. alimentar dessas coisas. Isso. Fazer Aparecido, nós já estamos nos encaminhando aqui. A conversa está boa, tá boa, mas estamos nos encaminhando. Eu queria que o senhor deixasse, inicialmente, não é o fim ainda, mas inicialmente, uma mensagem. Evidentemente, o senhor não se mete nessas coisas de política partidária, nada. Né? A questão do senhor é mais geral. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esses que, nesse momento, sejam os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito, que estão pretendendo dirigir o município. Qual é a mensagem que o senhor deixaria? Primeiro, para aqueles que almejam cargos públicos. Primeiro, que chame a sociedade para o debate, apresente ideias e debata essas ideias, apresente propostas e evitem qualquer coisa que leve ao acirramento, à baixaria. Eu acho que esse momento é por demais rico para que você mostre o que tem de sonho, o que tem de bom. Eu pretendo contribuir com a minha água branca dessa forma. Eu acho que aqueles que almejam estar no executivo e no legislativo têm que chamar, né, a sociedade para o debate, apresentando essas ideias, dizendo que pensa em fazer e como vai fazer. Acho que isso tem que ser feito, né? Conquiste o eleitor, né, propondo ideias, né? Ganhe a Isso. confiança do eleitor dizendo que você pode fazer de melhor para o bem comum. Eu acho que isso seria muito bacana. E para os cidadãos, de um modo geral, que nós aprendamos a arte de ouvir, mas também de questionar. Então, não aceite tudo o que dizem a você, não é? De maneira tranquila. Questione, pergunte, avalie. Procure saber o passado dessa pessoa. Procure saber quais são as verdadeiras intenções desses que almejam cargos públicos. Eu acho que esse é um grande momento em que todos nós podemos crescer, em que todos nós podemos, né, dizer eu posso ter esperança. Nós não podemos entregar nossas esperanças para aqueles que não têm sonhos, para aqueles que não pensam no melhor e que não querem promover o bem comum. Então, que a sociedade, de um modo geral, escute, tá? Não partam para o embate, para a briga, para a agressão. Não, vamos debater, né? Jamais deixe de lado aquela amizade só por causa das diferenças. Acho que não, acho que o debate, a diferença de ideias é tão rico isso, né? Para que a gente chegue ao melhor. Eu acho que isso é bacana. Então vamos evitar as agressões, vamos evitar os embates, mas vamos para o debate. Vamos perguntar, vamos questionar, vamos avaliar e votar de forma decente. Eu acho que esse momento é muito bom. Uma outra coisa, não deixem que roube de vocês as riquezas. Não deixem que roube de vocês a coragem, a alegria e principalmente a fé. Esse município tem vivido também de fé. Não deixem que roube suas tradições. Não deixem, né, que desmantele aquilo que vocês têm de mais bonito, que é a fé de vocês, né? Que é essa alma artística, né? A alma artística que cada um traz. Não deixem. Mas preserve sua identidade e seremos um povo mais feliz se assim fizermos. Eu tenho certeza. Maravilha. Para dizer Aparecido, vamos falar só aqui
o que é um dos pontos altos, né, da religião e da cidade, né, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição, né. Na minha época, a gente passava o ano todo esperando, a festa vinha chegando, aí os parques, aquele clima e tal. Então, e eu sempre digo o seguinte, né, nos outros lugares, né, a data de transição de um ano para o outro é Natal e Ano Novo. Em Água Branca é a festa de Nossa Senhora da Conceição. Tanto é que essas datas, elas têm, né, importância do ponto de vista religioso, mas não de confraternização e tal. A festa é esse patrimônio lindo que todo mundo tem que conservar. Esse ano está ameaçada, né? Não sei como é que vai ser, ainda não sabemos. Mas eu acho que nós devemos zelar muito por isso. Essa festa traz os aguabranquenses para a sua cidade. E essa festa revela a beleza que tem a cidade e que tem o povo dessa cidade. É lindo demais ver essa praça cheia. Eu não sei se você ultimamente veio, Michel, para alguma dessas festas, mas tem sido uma coisa bela demais, linda demais. Você conhece isso mais do que eu, né? Dia 8 de dezembro, essa cidade torna-se uma cidade mística, né? Torna uma cidade com pessoas com os corações cheios de fé, né? Pessoas que cantam a Deus, pessoas que se renovam, pessoas que encerram o ano ali, praticamente o dia 8, né? E renovam suas esperanças para a chegada do novo ano, né? Então, não dá para a gente perder de vista esse evento religioso que edifica muito. Esse ano está um pouco ameaçado, nós não sabemos como isso vai ser feito, por conta da pandemia. Mas vamos ver, daqui para lá, como é que as coisas vão acontecerem. Já acenei para algumas autoridades que lá para outubro, mês que vem, nós precisamos nos sentar, né? Secretário de Saúde, prefeito, vereadores, promotor de justiça, nós precisamos nos sentar para debater como poderá ser feita a festa durante esse ano, né? Para que a gente não prive nossa comunidade disso. Claro, vai ser alguma coisa mais restrita, não vai ser como nos outros anos, eu creio que não. Mas da forma que acontecer, vai acontecer muito bem e espero que da melhor maneira possível. É um evento que a gente tem que preservar, tem que zelar e vivê-lo da maneira mais bela possível. Padre Aparecido, do ponto de vista teológico, qual é a importância de Nossa Senhora da Conceição para o nosso povo? Tem toda importância. Primeiro, ela é a mãe de Deus, do Deus em que acreditamos. Ela nos deu Jesus Cristo. Depois, é aquela cristã que nos ensina direitinho como caminhar nos caminhos de Cristo. Ela foi a cristã verdadeira, a cristã perfeita, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, ela tornou-se para esse povo a pedagoga da fé. Tá? Depois, por ser mãe, Nossa Senhora é acolhedora, né? É aquela que está colocando no colo todos os seus filhos. Eu acho que, assim, onde essa igreja está situada, né? O ponto geográfico é tão bonito. Quando você entra aqui na cidade, está aqui. A igreja parecendo uma mãe com os dois braços erguidos para o céu, suas portas abertas, que recebe todo mundo. Todo mundo desce aqui na porta da igreja e entra para rezar e de lá sai refeito. Então, Nossa Senhora tem essa importância para nós. É a mãe de Deus, é a cristã por excelência. Com ela, nós podemos aprender muita coisa. É aquela que vai nos ensinando a ficarmos de pé diante da cruz, diante dos sofrimentos. Quanta gente aqui nos tornou forte com o texto da Mãe de Deus na mão, rezando, né? Pedindo a sua intercessão. Não, a importância, né, dessa devoção aqui é tremenda, é tremenda. O povo de Água Branca não se vê, né, sem essa devoção. Eu soube ultimamente que quando o pessoal vai descendo da serra e avista a igreja, eles fazem o sinal da cruz, porque isso, para eles, é algo importante demais, né? É algo que toca no coração. Padre Aparecido, quem é ou o que é Deus? Bom, Deus é aquele que tudo criou, que tudo fez, é princípio sem princípio,
é aquele que fez existir todas as coisas. Para nós cristãos, é aquele de onde provém tudo. Como diz São Paulo, sejam tronos e poderes que há nos céus, São Paulo escrevendo aos Colossenses, sejam eles principados, potestades, dominações, por Deus e para Deus, tudo foi feito. Deus é aquele que pôs em nós uma sede tremenda dele. Como é que a humanidade, sem ver Deus, tem sede de Deus? Né? Será que isso já não é uma prova contundente, né, de que Deus existe mesmo? Como é que eu acredito numa coisa que não existe? O que não existe, não existe. Eu não sinto desejo por aquilo que não existe. Então, desde que o ser humano existe, as civilizações mais remotas, isso é atestado pela antropologia, das civilizações mais remotas, até hoje, 90% da humanidade aspira por esse Deus que não se vê, por esse Deus, né, que a gente não vê, mas que tem sede dele. Então, dele nós dependemos, dele nós recebemos o hálito da vida, o nefesh, né? Como diz no hebraico, o nefesh, o ruar, né? O hálito da vida, o seu espírito. Nele vivemos, nos movemos e somos. Nós temos sede dele. Então, Deus é isso. Padre Aparecido, quero aqui agradecer o senhor, o horário já avançou, mas uma conversa muito boa, muito, né? Chega a ser leve, né? Quando a gente fala, né? A pessoa tem muita informação, tem muita compreensão do contexto social em que vive, então flui com facilidade. Então, quero aqui agradecer a disponibilidade do senhor, quer dizer que tenho muito carinho pelo senhor, sei das informações que acontecem na cidade, o povo lhe abraçou de fato, né? O povo sente muita confiança na sua liderança, né? Na maneira como o senhor trata o povo, porque isso é muito importante. Infelizmente, nosso povo é muito maltratado nos espaços, nas instituições, e a igreja cumpre o seu papel de abraçar a nossa população. Então, quero deixar um abração para o senhor, dizer que estou muito contente por essa conversa e que também acredito que tenha sido uma oportunidade interessante para o povo de Água Branca conhecer um pouco mais o nosso pároco. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço, Michel, pela oportunidade, viu? Conversar com você é sempre bom. E me dirigir aos nossos internautas, aqui apareceram tantas mensagens, não foi? Eu vi. É muito bom. É muito bom conversar com todos. Então, obrigado a você. Rezem por mim, e o Padre vai estar rezando sempre por vocês. E vamos caminhando juntos, gente, sustentados na esperança, sustentados em Cristo. Não há outro caminho. Eu acho que nós, em Cristo, podemos ser bem mais. Eu acho que em Cristo, nós podemos continuar sonhando, lutando, pensando, né? Então, rezem por mim, que eu vou rezar por vocês, tá bom? Eu agradeço pelo carinho, pela atenção e pelo respeito. Por onde tenham passado, eu tenho sido muito bem acolhido, tenho sido respeitado, tenho sentido que o carinho tem sido bem verdadeiro e o Padre quer retribuir isso da melhor maneira possível, tá certo? Que Deus os abençoe, que Deus os encoraje. Um grande abraço em você, meu querido Michel. Deus te abençoe, meu amigo. Falou, Padre Aparecido, muito obrigado mesmo, maravilha, muito obrigado, boa sorte, senhor, e eu vou rezar para o senhor, espero que o senhor reze por mim também. Um abraço. Tchau.